Oi pessoal, nesse screencast eu vou falar um pouco sobre aproximação e interpolação. Né? A ideia é como aproximar um conjunto de dados usando uma sequência de funções simples. Esse conjunto de dados pode ser pontos ou também pode ser outras funções. Aqui a gente vai focar mais em pontos mesmo. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre polinômios, como eles são implementados em Julia, como usar, quer dizer, como fazer de maneira eficiente. Né? Falar um pouquinho de interpolação, um pouquinho de interpolação de Lagrange e finalmente terminar com o método mínimos quadrados. Tá? Qual o objetivo disso aqui? Certo? Por que você vai querer aproximar uma função? Né? Então, um caso típico é eu tenho uma sequência de dados experimentais e eu quero passar uma curva por eles. Então vamos dar um exemplo concreto. Eu tenho um anemômetro fio quente que eu calibrei num túnel de vento. Então eu vou ter uma curva de tensão versus velocidade. Tá? E aí eu vou querer usar essa curva em outras velocidades quaisquer. Como é que eu faço isso? Então eu vou ter que ter uma curva que eu vou ter que aproximar a partir da tensão que eu medi, achar a velocidade correspondente. Certo? Então essa é uma coisa bem comum que a gente faz bastante em todas as áreas aí da engenharia, isso é algo bem comum. Né? A outra coisa que é um negócio interessante, né? Que é aproximar funções complexas usando funções simples, certo? Então, o que quer dizer com uma função complexa? Não estou falando especificamente de funções em números complexos. Quer dizer o seguinte, se eu tenho uma função, por exemplo, algumas funções especiais, elas estão definidas a partir de solução de equações diferenciais. Você não tem uma forma explícita para ela. Então, o que você vai fazer? Você vai resolver ela em vários pontos e vai aproximar ela de algum jeito. Tá? Outra possibilidade, né, por exemplo, eu estou fazendo simulação do escoamento ao redor de um cilindro. Tá? Aí eu calculo o CD para um Reynolds, certo? Aí eu faço outra simulação, leva não sei quantas horas fazendo, calculo o CD para outro Reynolds. E aí eu vou ter uma tabela de CD versus Reynolds. Então eu quero aproximar isso aí. Isso já aparece tipo dado experimental, mas é algo bem comum. Né? O que a gente vai tentar fazer é aproximar ela, tá, com uma somatória de um coeficiente ainda desconhecido por uma função de base. O coeficiente eu estou chamando aqui de U chapéu, né, e a função de base de φ. Essa não é a única possibilidade. Tá? Então, assim, é muito comum usar polinômios racionais. Então, a gente está falando é um polinômio dividido por outro, certo? Então, assim, só uma coisa interessante, né? Se você pegar, por exemplo, como é que o computador calcula o seno? Certo? Ou função de Bessel. Tá? Muita gente pode imaginar, ele deve usar a série de Taylor para aproximar. A série de Taylor não é muito eficiente, tá? Então vai ter erros e tem um custo alto. Então geralmente eles vão aproximar por outros polinômios ou polinômios racionais. Como exemplo aqui, ó, vou pegar o seno, certo? Então vou pegar seno aqui para números reais. Né? Tá? Você vê? Olha só. Então ele vai calcular num intervalo, sei lá, menos π sobre 4 até π sobre 4. Tá? Que, sabendo isso, você vai conseguir fazer tudo. E você vê que olha, ele está usando um negócio que a gente já vai ver, que é o Metri Horner. Né? Então, assim, ele está usando aqui polinômios racionais e coisas assim. Tá? Outra coisa interessante, você vê que o seno no Julia é implementado em Julia. Né? Não é implementado em C, como é feito na maioria dos outros lugares. Tá? Interpolação. Né? Quando a gente fala aproximação, a gente tem que sempre lembrar que a gente está aproximando. Parece idiota, mas a gente esquece um pouco disso. Então, se eu pegar minha função original e minha aproximação, vai ter um erro, certo? Então, a aproximação, o objetivo da aproximação é minimizar esse erro. Tem vários jeitos de você fazer isso. Então, uma possibilidade eu vou escolher vários pontos, um conjunto de nós x e y, certo? E vou dizer, olha, eu quero, e aí esse x e y geralmente eu vou fazer ele de 1 até n. Certo? Se eu tenho n funções de base, eu vou escolher n pontos. Tá? E aí eu vou dizer o seguinte, ó, o erro em cada um desses pontos vai ser igual a zero. Com isso eu chego nesse sistema de equações lineares. Tá? E aí assim, o que faz uma base dessa ser interessante? Né? Lógico, a estrutura dessa matriz.
ela é fácil de resolver, ela é estável, ela não tem problema de como é que se diz? É, condicionamento. Tá? Então, por exemplo, qual que seria o melhor que a gente pode ter? É escolher uma função que ela vale 1, cada função corresponde, ela está associada a um nó, e essa função, nesse nó ela vale 1 e nos outros nós ela vale 0. Se isso acontecer, eu tenho aqui como é que vai ser a forma dessa matriz? Vai ser uma diagonal com valores igual a 1, certo? Ou seja, a inversão é trivial, tá? Esse tipo de polinômio, assim, esse tipo de função de base é o que a gente chama de polinômios de Lagrange, certo? Em geral, quando a gente fala, são polinômios normais aí, né? Mas pode implementar isso usando funções trigonométricas, certo? Então você vai ter para senos e cossenos, você vai ter uma função equivalente aí de polinômio de Lagrange equivalente, certo? Um outro tipo de aproximação é chamado de mínimos quadrados, tá? Veja que nessa aproximação que eu usei na interpolação, eu tenho n pontos e n funções de base. E se eu tiver mais pontos do que base? Tá? Então aí, nesse caso, você pode tentar minimizar o quadrado do erro. Então se você pega em cada ponto, subtrai o valor da função no ponto pela função aproximada, tá? Isso vai dar um resíduo. E soma todos os quadrados disso aí. Isso dá um resíduo. Tá? Se eu derivar esse resíduo em relação a esses coeficientes desconhecidos, certo? E igual a zero, tá? Eu vou chegar nesse sistema de equações que me permite fazer o mínimo dos quadrados. Né? De uma maneira mais, se você for pegar mais uma literatura de aproximação, o que a gente vai fazer é o seguinte: tem uma função u, certo? E a gente quer aproximar usando o delta, que é aquela somatória. Tá? Então aí a gente multiplica por um peso, integra. Né? E aí tem que ser igual dos dois lados, certo? Como a gente escolhe? Então a gente pode escolher aquelas funções de base φ, mas agora também pode escolher o w, tá? Esse peso. Se o peso for o delta de Dirac, o que é esse delta de Dirac? Para quem não sabe, né? É simplesmente uma função que ela vale um valor infinito num ponto e zero no resto. Só que a integral dela vale 1, certo? Pô, mas que coisa louca. Isso, de fato, isso aqui não é uma função. Né? Na verdade é um funcional, tá? Tem toda uma matemática por trás disso, mas isso aqui é algo muito útil. Então onde é que a gente usa, por exemplo? Se eu quero... se você pegar uma estrutura e dar uma marretada nela, a cabeça do martelo é muito pequeno frente à estrutura. E o tempo que foi dado é muito pequeno. Então isso seria uma aproximação de um delta de Dirac na estrutura. Tá? Outro exemplo é, por exemplo, eu quero modelar um elétron. Qual que é a carga elétrica no campo lá? Então você modela o elétron como um delta de Dirac. Tá? Isso é algo muito interessante, tem muita aplicação e eu acho que a gente vai usar bastante isso aí daqui para frente. Né? As funções mais simples para a gente usar para aproximação são polinômios, certo? Então, basicamente, A0 mais A1 vezes x mais A2x ao quadrado, e aí vai, né? Até a ordem do polinômio, tá? Lembrando, aqui na literatura de matemática, sim, geralmente começa contando com A a 0, né? Lembrando que a indexação de arrays começa em 1, em Julia, então a gente tem que escrever desse jeito aqui, um pouco mais chato, tá? Para resolver isso aqui, como é que se eu quiser achar o valor de um polinômio, né, como é que eu faço? Basicamente, eu pego os coeficientes e vou somando. Tá? Esse tipo de operação, certo? Ela não é muito inteligente. Tá? Existe o chamado método de Horner, que sempre vai decompondo o polinômio e multiplicando, de maneira que eu não vou precisar fazer aquele expoente. Tá? Então, o que acontece aqui? Aí, para implementar isso é bem simples, certo? É meio chatinho. A primeira vez que você faz isso, você apanha um pouco, né? Para pegar os índices certos, mas você começa do maior potência e vai somando, vai multiplicando por x e somando, tá? Então vai nisso aqui. A sacada aqui é a seguinte: o número de operações que você realiza é bem menor. Tá? Então aqui, ó, para isso aqui, para cada coeficiente eu tenho uma soma, uma multiplicação e uma potenciação. Essa potenciação pode ser uma operação meio cara. Aqui, né, eu só vou ter, para cada n, vou ter uma soma e uma multiplicação. Certo? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte.
Eu vou criar aqui alguns, só para a gente ver essa questão da eficiência, né? Vou criar alguns polinômios com 3, 6, 15 e 30 coeficientes. Tá? Eu vou usar aqui um pacote chamado Benchmark Tools. É um pacote que já vem com Julia, certo? Ele é muito bom para você medir a velocidade, consumo de memória de funções, ou de qualquer coisa. Né? Ela repete o cálculo, então ela é bem interessante para ver desempenho. Tá? Então só com 3 já dá uma diferença enorme, certo? Dobro. Né? Com, com, com 6, essa diferença vai para 4. Tá? E aí se eu faço já com... Aqui já começa a estabilizar esse número, esse fator. É lógico, porque o número de operações é sempre proporcional ao número de coeficientes do polinômio. Tá? Mas além de ser mais rápido, talvez o grande benefício do método de Horner, né, é o que? É permitir... Você faz menos operações, você acumula menos erro. Quando você está trabalhando com ponto flutuante, né, sempre, qualquer operação que você faz vai ter um errinho, certo? Que está lá na resolução lá do ponto flutuante. Tá? O Horner vai ser bem mais estável, ele vai propagar muito menos erro do que simplesmente fazendo potência. Né? Só um detalhe aqui, isso aqui é mais... Dependendo do tipo de dados, então, por exemplo, aqui eu tenho coeficientes inteiros. Tá? Então, se eu tiver um polinômio com coeficientes inteiros e usar quero aplicar esse polinômio num ponto que é um inteiro, né, eu esperaria que desse um inteiro, certo? Você vê que ele aqui, do jeito que eu defini, tá? E aqui dá para ver bem claro, você vê que eu estou pondo um y 0.0, né? E ele vai dar um ponto flutuante, tá? Aqui vai dar certinho, né? Vamos inverter aqui. Tá? Se eu fizer agora aquela segunda versão, que eu já tomei um pouquinho mais de cuidado, né, já funciona como a gente espera. Tá? Tá, se eu aplicar agora por exemplo, coeficientes racionais num ponto flutuante, é lógico que vai ser ponto flutuante. Mas e se eu fizer agora, por exemplo... Tá, você vê que ele já funciona um pouco melhor aqui, né? E se eu fizer agora, por exemplo... Tá? Então ele funciona bem, né? Existe uma dificuldade aqui que ele pode estar gerando tipos incompatíveis. Então, muitas vezes é bom você fazer uma função, você executa esse code warn type, depois vocês vão começar a aprender a usar um pouco melhor, vocês vão ver que vai aparecer um monte de coisa em vermelho, quer dizer que ele não sabe exatamente o tipo. Então aqui, ele vai perder um pouco de otimização. O que está acontecendo aqui, tá vendo? Nisso aqui eu estou pegando a y igual ao coeficiente final. O coeficiente, certo? Ele é do valor, é um racional. Tá? Então eu estou dizendo que o y é um racional. Mas o x é um ponto flutuante. E como eu estou somando essas coisas aqui, ele vai ter que dar um ponto flutuante. Então ele vai ter que ficar mudando. Esse tipo de coisa pode cair muito o desempenho do código. Tá? Então aqui eu vou fazer uma terceira versão, né, que ele já leve isso em consideração. Ela é um pouco mais complicada. Geralmente, a não ser que vocês tenham que fazer algum pacote, uma coisa muito específica, não vai importar muito, mas aqui só para mostrar como é que faz. Então o que eu estou dizendo? Olha, A é um vetor com elementos no tipo T genérico, certo? X é um número que tem um tipo S. Tá? Aí eu vou ver qual que é se eu fizer operações matemáticas com os dois, qual que é o tipo que eu devo usar? Certo? Então se for um inteiro, é um inteiro. Mas se for, por exemplo, um inteiro e um ponto flutuante, vai ser um ponto flutuante. Então esse promote type faz isso. Aí eu converto isso para esse valor e começo a fazer isso. Então você vai ver que não vai aparecer agora, não vai aparecer nenhum daquelas partes vermelhinhas. Tá? Então tá bonitinho o negócio. Pode ter... À medida que o tempo passa, o compilador do Julia vai ficando um pouco mais inteligente. Né? Então essas coisas antigamente era crítico. Se você não fizesse cuidado com isso, você podia se ferrar. Hoje não é tanto. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco. Né? Existe um pacote chamado Polynomials que ele trata bem essa questão de polinômio, né, para representação, por aí. Tá? Então é bem cômodo de usar, certo? Então todas essas questões aí já estão internas, né?
Então, por exemplo, aqui eu estou criando um polinômio na variável z. Quer dizer, você vê que ele imprime bonitinho, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, x, ele faria isso. Você vê que ele é um polinômio com coeficientes inteiros. Tá? E aí ele faz tudo certinho. Né? Uma coisa assim, por exemplo, ele já tem uma função para calcular os zeros desse polinômio. Tá? Certo? Tem essa função, tem um método integrate, que é para calcular a integral desse polinômio. O que ele faz é retornar um polinômio que é a integral daquele lá, e a derivada. Tá? Então é muito útil fazer isso. Para quem está usando versões anteriores ao 1.4, né? Se você tinha, por exemplo, vamos imaginar que você vai numa tabela, você tem, sei lá, tem aqueles tabela da NASA lá de polinômios de CP de gases, né? Gases ideais, certo? Então você vai ter os números. Então para calcular o valor de uma, você usava essa macro aqui, que daí esse aqui são os coeficientes, é 1, 2 e 3, certo? Então seria 1 mais 2x mais 3x ao quadrado, eu quero calcular no ponto 0,5. Tá? Isso aqui vai calcular. Esse arroba que tem na frente quer dizer que a função é uma macro. A macro, o que ela faz ela deixa a coisa mais bonitinha. Né? Ela manipula a sintaxe. Tá? O que ela faz, né, é algo muito cômodo para você fazer algumas coisas. A não ser quem seja bastante experiente em Julia, não vai programar isso, mas vai usar isso direto. Vocês vão ver esses arrobas aparecendo para todo lado. Né? O que ele faz é, em vez de você chamar uma função que faz o negócio, que calcula o polinômio, ele coloca o código que calcula o polinômio. Vocês vão ver que aqui ele está chamando essa função evalpole. Por quê? Eles melhoraram alguma coisa no compilador, então ele já não precisa mais fazer isso. Mas se eu pegar, por exemplo, né, uma versão anterior do Julia, tá? Essa mesma coisa, você vê que ele vai dar isso aqui. O que ele está fazendo, ele vai colocar esse código no lugar. Tá? E muitas vezes isso dá uma diferença enorme em questão de desempenho. Né? Aqui, então, agora você pode usar essa função evalpole, vai fazer isso, exatamente isso, e você não precisa mais fazer aquilo. Tá? Interpolação. Né? Se eu quiser interpolar por um polinômio desse tipo, tá? Novamente, eu monto aquela matriz, que vai dar aquela chamada matriz de Vandermonde. Né? Essa matriz, agora qual que é o problema? Inverter essa matriz é uma operação cara. Tá? É uma operação bem cara. Certo? Leva da ordem n ao cubo. Então vocês vão aumentando esse n, né? O custo computacional aumenta com n ao cubo. Então se eu dobro o tamanho da matriz, o meu custo vai aumentar 8 vezes. Tá? A outra coisa é a seguinte, essa matriz é pessimamente condicionada. Né? Por que ela é mal condicionada? Um exercício aí para vocês darem uma pensada. Tá? Agora, se eu posso escolher os pontos, né, escolher aquelas minhas funções de base, de maneira a otimizar aquilo, de maneira a tornar mais inteligente. Tá? Então o que eu faço? Eu pego meus nós que eu vou escolher como de interpolador e monto um polinômio desse jeito. Então A0, A1 vezes x menos x0, A2 vezes x menos x0, vezes x menos x1, por aí vai. Por que isso é interessante? Na hora que eu monto a minha matriz, certo? Na hora que eu monto a minha matriz, você vai ver que ela vai dar uma triangular. Pô, mas é uma matriz... Tá, a matriz triangular é muito mais fácil de resolver. O que você faz? Resolve essa linha, aí você já conhece o valor disso aqui, aí substitui. E aí só vai sobrar isso aqui. Aí substitui na seguinte, vai sobrar isso aqui, resolve para isso. E aí vai até chegar no final, tá? Existe um método interpolador, diferenças divididas de Newton, que é basicamente sistematizar isso. Então eu sugiro que vocês procurem na net sobre diferenças divididas e dêem uma brincada, tentem implementar isso aí. Tá? Interpolação de Lagrange. Né? Então, aqui, interpolação de Lagrange é aquela que eu falei. Né? Eu vou tentar construir polinômios onde, no nó correspondente ao interpolador de Lagrange, ele vale 1, e nos outros nós ele vale 0. Tá? Para polinômios é mais ou menos simples. Né? Então você faz, para o meu nó K, ou seja, o interpolador K que corresponde ao nó K, você vê que ele vai
ele vai fazer uma produtória desses termos aqui para I diferente de K. Então, ou seja, se I for diferente de K, tá? Você vai ver que essa produtória sempre vai dar zero aqui, né? Vai estar o xk menos xi. Vai dar, para K igual a I, ele vai dar 1. Para os outros, qualquer outro nó ele vai dar zero. Tá? Que aí dá aquele delta de Kronecker que eu estava comentando antes. Né? Então aqui eu tenho um jeito mais ou menos simples de implementar. Tá? Aqui só um detalhe assim, né, de estilo, né? Eu tenho que ver o I diferente de K, certo? Então eu poderia fazer aqui. Tá? Um jeito mais... É que hoje em dia os compiladores são inteligentes e eles já conseguem resolver isso. Mas antigamente isso vai fazer uma diferença. Então você faz, o que é o jeito assim, de fazer mais correto vai de 1 até K menos 1 e de K mais 1 até N. Então quebrar esse loop em dois. Por quê? Porque esses ifs aqui eles podem matar desempenho. Nesse problema em particular, ele não deve fazer quase diferença. Tá? Mas em alguns casos mais complexos, isso aí pode dar uma puta diferença. Então isso aí é um tipo de coisa que se você se acostumar a fazer ajuda bastante. Então vou calcular aqui alguns pontos, né? Certo? E aí plotar esses polinomios de Lagrange. Poxa, olha o que acontece. Você vê que. Lembra qual que era a propriedade, né? HI de x. Aqui, deixa eu corrigir aqui. HI de xj, né? Tá? Ele vale 1 ou 0. Então a gente imagina que fica por aí. Olha o que acontece aqui nas extremidades. A função aumenta pra caramba. Tá? Mas você vê, olha, ela vale 0, 0, 0, 0, 0. Se eu plotar uma função em particular, tá? Aqui são os nós, então pega esse aqui, por exemplo. Então você vê, ele vale 0, aqui 0, 0, aqui ele vale 1, 0, 0, 0 e 0. Tá? Mas aparecem essas porcarias. Isso aí é uma certa instabilidade que atrapalha bastante. Tá? Nós igualmente espaçados, que nem eu posso ver aqui, é uma péssima opção. Pra gente, assim, na teoria do dia a dia, ai que legal, vou fazer igualmente espaçado. Mas na hora que você vai aproximar a função usando polinômios, usando isso, tá? É uma péssima ideia. Certo? Depois eu vou, num exercício, vocês vão tentar ver isso, o que acontece quando você tem outros pontos, tá? Escolher os pontos de maneira um pouco melhor. Então, como exemplo, certo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha só, se eu escolhendo um ponto um pouquinho diferente, olha como ele fica entre 0 e 1. Tá? Então, se você pega, por exemplo, pega esse rosa, ele vai dar... Ele é diferente de 0, é um valor grande perto do ponto que eu estou analisando, e é um valor pequeno nos outros. Tá? Depois vocês vão brincar um pouco mais com isso nos exercícios. Né? O que eu vou tentar fazer agora, porque isso aqui a gente fez uma funçãozinha bonitinha. Vamos tentar criar uma estrutura de dados, tá? De modo que essa função possa ser usada, a interpolação de Lagrange possa ser usada de maneira bem prática. Então, o que eu estou fazendo? Eu crio uma estrutura que vai armazenar os valores. Aqui eu estou copiando os valores iniciais. Isso aqui, sei lá, é mais seguro, mas se for muitos dados vai ter mais memória. Mas nesse problema aqui não vou esquentar com isso. Essa segunda linha aqui é para ele funcionar com aquela anotação do ponto, que a gente já vai ver daqui a pouco. Tá? E aí eu crio a função de Lagrange e aí crio a interpolação. Ou seja, dá os pontos, cria uma estrutura de dados assim, e aí eu posso avaliar essa função em diferentes pontos. Tá? E aí eu posso chamar essa estrutura de dados de Lagrange como se fosse uma função. Espera aí aqui. Então, por exemplo, vou calcular aqui, interpolar o seno. Né? Tá aí, ó. Então aqui está a função original e aqui está a minha interpolação. Tá?
Os pontos são os pontos originais, o, o, a linha a linha vermelha, a linha vermelha é a solução exata e a azul pontilhada, tá, que é o azul vermelho aqui, é a interpolação. Você vê que aqui ele dá muito bem, mas se eu aumentasse aqui o número de pontos, já poderia ter problema, certo? Existe um outro tipo de interpolação, tá, que na prática a gente usa muito e ela é muito interessante, muito útil, tá, que é chamada interpolação linear. Né? Quando a gente plota num gráfico, por exemplo, e liga ele por retas, é isso que você está fazendo. Tá? Então eu estou plotando essa mesma função e eu estou ligando ele por retas. Tá? Pô, mas o outro é bem melhor. Calma. Lembra que se você pega isso aqui num dados, num experimento, você vai ter incerteza. Tá? Lembra daquelas oscilações de polinômio? Então, se eu quiser. Isso aqui pode não ser muito bonitinho, mas funciona muito bem. Você sabe que você não vai se ferrar com isso. Se você fizer um interpolador com ordem grande, então, por exemplo, por causa das incertezas aqui dos pontos, ele pode dar uns polinômios loucos aqui assim. Tá? Depois a gente vai ver um pouco mais para isso, um exemplo nos exercícios. Né? Aqui eu estou fazendo uma estruturinha de dados para fazer interpolação linear, certo? Então, basicamente, armazena os pontos, tá? E aí eu crio essa função interp1, que ele vai tentar achar qual que é o ponto. Lógico, numa interpolação linear é complicado, se estiver fora do range dos pontos, é complicado fazer interpolação. Né? Em situações práticas, você pode tentar fazer algo, coisa do tipo, por exemplo, ela é constante a partir do último valor, o primeiro e o último valor, ou continuar a derivada anterior, mas assim, aqui eu estou dizendo, olha, dá um erro se estiver fora desse range. Para dar um erro, você usa essa função error aqui. Né? E aí eu procuro qual que é o ponto mais próximo, e aí eu faço uma interpolação linear entre eles. Tá? Que vai dar exatamente o que a gente esperava. Certo? A função é mais ou menos eficiente, tá? Se você fosse tentar fazer isso em MATLAB, R, Python, você está ferrado. Tá? Mínimos quadrados, né? É simplesmente montar aquela matriz. Então aqui eu vou dar um exemplo aqui de um ajuste linear. Certo? E aí eu faço uma reta aqui e vamos ver se dá certo. Tá? Então o que eu fiz? É aquela somatória de x, somatória de x ao quadrado e somatório de 1, que vale n. Né? Do lado direito tem a somatória de y e tem a somatória de y vezes x. Certo? Olha, o interessante nessa formulação aqui, por exemplo, aqui, ó, eu estou usando um comprehension, tá? Na aula lá introdutória eu falei do array comprehension, que é para montar array. Nesse caso aqui eu estou montando essas unidades, ele não monta um array, então qual que é o bom? Ele pode não ser a coisa mais rápida do mundo, é rápido, tá? Mas eu não aloco memória, tá? Então isso aqui é bem prático para algumas situações, principalmente quando você não quiser alocar memória, certo? Existem alguns pacotes já no Julia que fazem interpolação de vários tipos, então eu recomendo vocês darem uma olhada. Né? Então tem esses interpolations, certo? Esse Dirks e o Grid Interpolations, certo? Como exercícios, então eu vou dar um primeiro problema qualquer. Interpolar essa funçãozinha aqui, né? Tá? Você vai ver o seguinte, ó. Então vamos pegar aqui. Menos 10, multiplicado por 0,1 até 10. Isso y igual. Deixa eu só fazer. F ponto de xx. Plot xx. Epa, não, aqui eu. Pera aí, tá vendo? Então, vamos ajustar aqui. Tá um pouquinho menos. Só pra gente. É que eu não lembrava dos valores de cabeça. Tá, a funçãozinha aqui mais ou menos simples, né? Bom, a moral da história é a seguinte, essa função aqui que parece que não tem nada de muito complicado,
né? É um pesadelo para interpolar, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazer é o seguinte, olha. Usa 11 pontos uniformemente distribuídos entre -1 e 1. Então, só para a gente plotar aqui, vamos colocar entre -1 e 1. Tá? Não parece ter nada assim muito complicado, né? Aumente o número de pontos, vai ver o que acontece. Certo? Aí, tenta fazer a mesma coisa agora, só que põe os pontos com esses valores aqui. E aí, novamente, vai brincando com o número de pontos, vê o que acontece. Tá? Tenta implementar, procura na net lá o diferenças divididas de Newton e tenta implementar essa esse método aqui, tá? Então é simplesmente uma continuação daquele método lá que eu mostrei aqui, é simplesmente um jeito de sistematização disso aqui. É um jeito inteligente para resolver já essa matriz aqui direto. Tá? A outra, finalmente, né? Faça aquelas interpolações daquela função lá usando aquelas funções interpolations e dirks. Né? Que tem o dirks, ele tem splines. Compara a interpolação linear com o spline. Certo? O último problema é mínimos quadrados. Faça funções para fazer esses mínimos quadrados aqui. Quem tiver dúvida, só me procurar que estamos por aí.